Guilherme, a gente está num cenário que as pessoas querem ganhar dinheiro muito rápido, muitas se frustram, outras enriquecem e vendem na rede social um tal enriquecimento, vendendo essa ideia da autoridade. E aí a gente vive numa sociedade que ela está numa velocidade 2x e todo mundo é especialista em tudo. Como é que a gente gera esse nível de consciência sobre esse modelo de tudo numa velocidade muito alta? Como é que você... Eu sentei na mesa contigo e aí eu estou muito ansioso, eu quero investir tudo, eu quero retorno rápido, eu quero tudo muito rápido, eu estou cheio de frustração porque eu lidei com assessores que me frustraram. Como é que você gera esse primeiro nível de consciência? Porque isso vale para a vida, né? Quando a gente entende esse aspecto comportamental do cliente, assim. Não, com certeza. Eu não alimento nenhuma expectativa de um retorno rápido, né? Eu sempre procuro ser muito transparente e realista com o cliente, né? Obviamente, como nós atuamos, né, nesse mercado há muitos anos, a gente consegue realmente rentabilizar melhor do que a média, né? A gente acerta mais do que a gente erra. Perfeito. Né? Outro ponto vão ter vezes que a gente vai errar, né? Isso é inerente. Mas o importante é que eu acerte mais do que erre. Isso e aí. Também que no momento que eu erre eu não comprometa todo o patrimônio do cliente ou um percentual relevante, né? Porque ele precisa estar vivo para ver os momentos de recuperação, né? Então, a gente procura fazer, né, num primeiro mapeamento com o cliente, entender exatamente onde ele quer chegar, né? Então, passando a pergunta para você, por exemplo, por que você investe? Eu acho que tem um pouquinho a ver sobre a preocupação, a gente até falou um pouco sobre isso da perpetuidade, né? A gente debateu isso um pouquinho antes do podcast. Existe essa preocupação. Primeiro, você trabalha muito, aí você chega num patamar, depois você fala, cara, como é que eu dou continuidade nisso? Então, acho que hoje o mercado de investimento, para mim, eu não tenho esse nível de ansiedade, eu não fico vendo os recortes de 15 segundos milagrosos, mas eu me preocupo com a saúde e a perpetuidade. Mas você já sentou com um planejador financeiro para criar essa estratégia? É o meu próximo passo com você. Legal. Fiz um jabá que agora nada programado, hein? Já conquistei mais uma cliente, né? Mas brincadeiras à parte, gente, realmente, ao longo do tempo, a gente se depara com pessoas que fazem investimento há muito tempo, pessoas que são bem-sucedidas nas suas profissões, mas que elas não dedicaram 2 horas para sentar com o planejador financeiro para realmente definir onde elas querem chegar. Quais são, de fato, os objetivos? Não dá para ficar no teste o tempo todo, né? No teste de velocidade o tempo inteiro. O investimento não é isso. O investimento tem o objetivo dele, né? Então... Ele tem o tempo dele, né? Ele tem o tempo de amadurecer, de dar o resultado. A falta de maturação, você perde dinheiro, né? Exatamente, né? Então... E tem investimentos que têm um determinado nível de risco que, às vezes, para aquele nível de objetivo do cliente, não faz sentido nenhum ele passar, né? Então, diria que é tomar o remédio na medida certa, né, para aquela doença, e não tomar uma dose extraordinária sem entender muito bem o que ela precisa curar, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que é esse o caminho. Então, você que assistiu esse recorte, não tem velocidade, tem confiança, tem a experiência do seu assessor, tem a tranquilidade do cenário, tem a maturidade do investimento. Então, é um ecossistema de tomada de decisão que, para você não se frustrar, não dá para ser nessa velocidade 2x. Aprendi, professor? Aprendeu, né? Um outro tópico importante também para a gente não tornar isso um tabu, né? É assim, gente, investimento não é tão complicado, né? Então, muitas não é vezes, esse bicho de 7 cabeças. Não é esse bicho de 7 cabeças. E nem essa roleta russa, né? Então, não tenha medo, né, dos investimentos. Procura um assessor, um planejador que vai entender os teus objetivos. É papel desse profissional
te explicar de uma maneira didática, né, cada um dos investimentos. Não né? tem problema você não saber e perguntar? Não tem problema nenhum. A gente se depara, principalmente no interior, né, com uma cultura muito de compra de imóveis, né, que é a maneira como, diria assim, que as pessoas se sentem seguras, né, e confortáveis, né. Realmente existe uma parcela do patrimônio que deve ser alocada nessa classe de ativo, né, nos imóveis, né. Mas não é só isso. Mas não é só isso. E fazer investimentos no mercado financeiro, eles têm talvez até muito menos complexidade do que a compra de imóveis, né? Só que como para algumas pessoas é um pouco mais desconhecido, não é um terreno que é tão familiarizado, as pessoas ficam com medo, né? Então, assim, senta com uma pessoa de confiança, procura entender. Desmistifica. Né? Desmistifica, que vai ser complementar, né, ao restante do patrimônio que você está acumulando. Eu vou aproveitar, você tocou na parte dos imóveis, eu vou entrar na próxima pergunta, que eu acho ela bem legal.